fazer uma oração pela vida do servo do Senhor. A palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos em todas as nações. Diga glória a Deus. É um servo de Deus que está aqui conosco, está recebendo alimento. Então chegou agora a hora também de poder compartilhar aquilo que Deus tem entregado, amém? Diga glória a Deus. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, nós colocamos o cooperador Maurício em tuas mãos como uma ferramenta do Senhor para nos abençoar através da tua rica e poderosa palavra. Que não seja ele em momento algum a mentalidade, mas que seja o teu único Espírito, que o teu Espírito tenha liberdade para falar com o teu servo, para que o teu nome seja exaltado e glorificado aqui em nome de Jesus. Assim seja. Quem crê diz assim seja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. É um privilégio estar aqui hoje. É a primeira vez que eu venho trazer a palavra numa pregação. E estou diante aqui do altar com todo o temor a Deus, mas pedindo ao Espírito Santo que me use como instrumento, para que Ele venha falar ao coração da igreja, que essa palavra ela possa ser transmitida como uma semente em terra fértil, e que ela possa produzir os efeitos e que ela não volte vazia, e que venha primeiro também atuar na minha vida e que ela possa causar os efeitos pela qual ela foi pregada aqui hoje. Glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui no culto da família. É algo assim que para mim é uma honra, é uma satisfação, porque nos últimos meses, nos últimos tempos, eu tenho procurado cada vez mais me consagrar, me santificar, buscando pela minha família. E hoje está aqui no altar, no culto da família, trazendo uma palavra. Eu estou muito feliz, agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor também, e espero realmente poder ser usado pelo Espírito Santo para trazer aquilo que Deus falou no meu coração. Quando o pastor me convidou para vir trazer a palavra hoje, sendo um culto da família, eu orei a Deus e pedi para que ficasse claro, que viesse realmente no meu coração algo que pudesse fazer sentido, que pudesse estar de acordo com a intenção de hoje. E o que me chamou a atenção é que me veio um texto bíblico que me trazia, graças a Deus eu consegui, acredito eu, até através da ministração do Espírito Santo, ter o entendimento, é isso que eu quero buscar trazer hoje para os irmãos, mas que me trazia uma série de dúvidas a respeito daquilo que Jesus quis dizer. Eu não tenho dúvida que se eu fizer uma pergunta aqui para qualquer dos irmãos, se a família é importante para Jesus, eu não tenho dúvida de qual que será a resposta. Tanto é que a família é a base de tudo, a família é onde nós temos ali todo o nosso desenvolvimento, a nossa segurança. É através da família que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos e a nossa criação. E é por isso que o diabo ele investe tanto para destruir a família. Hoje nós vemos cada vez mais a situação em que as famílias estão se isolando, as pessoas dentro de casa estão vivendo cada uma em seu mundo. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu era menor, nós não jantávamos em casa antes do meu pai chegar. Era um dos poucos momentos que a família estava ali reunida, que havia uma oportunidade de uma conversa, do olho no olho, de uma troca de relacionamento. E isso hoje, mesmo na minha casa, eu não consigo mais pôr em prática aquilo que eu aprendi, que eu tive de lição de vida dentro da casa do meu pai. Hoje cada um almoça no seu horário, muitas vezes num lugar diferente, a família cada vez mais separada, mais desunida, cada vez mais as pessoas envolvidas com a sua individualidade, com a tela do seu celular, e é isso que o mundo oferece, é isso que o mundo está trazendo, uma desunião, porque sabe que a família unida é onde é o celeiro das obras de Deus, é ali que as batalhas são conquistadas, ali que as lutas são vencidas, e é ali que nós somos fortalecidos pelo amor de Cristo. Por isso que é muito importante cada vez mais a família ela ter esse conhecimento e ter essa consagração ao nosso Deus. A gente tem vários textos bíblicos que tratam da questão da importância da família. Um deles a gente tem
né, se os irmãos quiserem abrir como um dos mandamentos, né, da Bíblia, que seria o honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe já é algo que vem lá no Antigo Testamento, né, desde quando Moisés trouxe ali os 10 mandamentos, e o quarto era honrar pai e mãe, né? O primeiro mandamento está lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Vou abrir só para Êxodo 20, 12. É onde fala, né, de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa que nós recebemos, né, através de Moisés nos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 12. E também em Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 8, Jesus, numa conversa que ele estava tendo ali com os fariseus, ele traz a importância, também ressaltando essa questão do mandamento de honrar pai e mãe, aonde ele, capítulo 15, versículos de 1 a 8, né? Onde ele está falando com os fariseus a respeito daquilo que os fariseus traziam como mais importante, que era a tradição, que eram todos aqueles rituais, né? E mesmo com relação ao mandamento de honrar pai e mãe, nós vemos aqui no texto bíblico, né, a partir do versículo 1, Mateus 15. Deixa eu ver. Então chegaram ao pé de Jesus, isso logo após, né, Jesus fazer alguns milagres ali da multiplicação dos pães e peixes, andar por sobre as águas. Ele tem um encontro com os fariseus, e Mateus, a partir do versículo 1 do versículo 1 do capítulo 15, diz: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisse ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é a oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós vemos que mesmo na tradição judaica, né, os fariseus, eles tinham questões que colocavam, né, acima da honra do pai e mãe algumas tradições, algumas situações religiosas. Mas o que mais me chamou a atenção, né, fazendo algumas pesquisas aí a respeito, né, do que eu poderia trazer da palavra para os irmãos, a respeito da família, está lá em Lucas, que aí é a base da minha pregação hoje, capítulo 14, do versos 26 ao 28. Então nós vimos aqui a importância de Jesus falando, né, de honrar pai e mãe, que isso é um mandamento de Deus, que isso é algo que realmente é o primeiro mandamento com promessa, que nós precisaríamos ter isso como, né, gravado em nosso coração, e confrontando os fariseus que também, por conta da tradição, questionavam ou colocavam, né, algumas situações sobre esse mandamento. Mas aí nós nos deparamos com essa pregação, com essa parte da Bíblia, onde Jesus, né, no capítulo 14 de Lucas, traz uma situação que quando, né, eu pedi uma palavra para trazer aqui, me veio esse texto bíblico, que era uma mensagem de Jesus que sempre me deixou um pouco confuso. Né, e que algumas pessoas dizem até que Jesus, né, até por uma outra passagem, onde ele está ali reunido com seus apóstolos, reunido com a multidão, e viram para ele e falam assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz assim: quem é minha mãe e meus irmãos?
Esses são minha mãe e meus irmãos, esses que estão comigo aqui, ouvindo da minha palavra, né, aprendendo sobre o reino de Deus. Então tem gente que muitas vezes fala: nossa, mas Jesus foi muito duro com a própria mãe, né? Por que ele tratou ela desse jeito? Né? A família sendo tão importante, ele tendo ali como algo tão forte na vida dele a questão do honrar pai e mãe, e ele fala isso a respeito de Maria, a respeito de seus irmãos. E aí nós vemos aqui nesse trecho, né, capítulo 14, do versos 26 a 28. Vamos começar do 25, né, que fala, é a parábola acerca da providência. Todos. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Quando me veio esse texto, né, no meu coração, eu comecei a fazer uma reflexão e tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. Quem não aborrecer o seu pai e sua mãe. E aí eu fui entender o que ele quis dizer com aborrecer. Mas se vocês pegarem no dicionário, né, algumas sinônimos da palavra aborrecer, são coisas pesadas, né? Tem ali algumas delas, né? Quer dizer desagrado, quer dizer contrariar, quer dizer até sentir horror. Como é que Jesus estava falando que aquele que não sentir horror do seu pai e da sua mãe, aquele que não contrariar seu pai e sua mãe, não é digno de ser meu discípulo? Como é que isso faz sentido, né? E é aquela base também a respeito do evangelho, do perde e ganha. Quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por mim, salvá-la-á. São situações que muitas vezes a gente não entende, acaba, né, trazendo um conflito, às vezes até para o nosso entendimento, que são pregações do próprio Jesus. Eu falei, misericórdia, eu preciso tentar entender isso aí, começar a colocar isso em prática, porque tem que ter um significado. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo e descobri que no hebraico, né, na época em que foi escrita as escrituras, essa passagem bíblica, aborrecer no hebraico significa não fazer da vida objeto de culto, não sacrificar o que a honra, o respeito e o amor a Deus conciliam o homem a ter em conta. Aí começou a fazer um pouquinho mais de sentido para mim. Eu comecei a entender que aquilo que Jesus estava falando, que aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, no contexto literal daquilo que foi escrito na época, ele estava trazendo um outro significado. Hoje nós estamos aqui clamando pela nossa família, pelos nossos pais, filhos, netos, quem quer que seja, pedindo a Deus libertação, cura, conversão, tudo aquilo que a gente deseja para a nossa família, porque é o nosso núcleo, né, de relacionamento mais próximo, mais forte. Existe amor maior do que o amor da mãe por um filho que gerou durante 9 meses, que teve a dor do parto, que viu nascer, que cuidou, que criou. É um amor divino, é um amor muito forte, é um amor que ninguém, só quem vive, só quem sente, só quem teve a oportunidade de passar por isso sabe o que significa. Da mesma forma, o amor, né, que o pai também tem, que o filho tem por seu pai, são todos sentimentos muito fortes. E o que Jesus está dizendo aqui, ele está indo de encontro justamente a esses sentimentos, aquilo que tem mais valor para a nossa vida na questão de um relacionamento, que são as pessoas mais próximas, aquelas com quem a gente mais se importa. Mas por que ele diz que aquele que não aborrecer seu pai não é digno de ser o meu discípulo? Aí é que eu gostaria de começar a tentar trazer para os irmãos aquilo que eu consegui entender, aquilo que conseguiu fazer sentido para mim, né?
Porque essa lógica do evangelho, como que eu falei, ela é a lógica do quando se perde é que se ganha. E eu comecei a tentar colocar isso dentro dessa situação para poder ter esse entendimento. E aí eu me lembrei de uma pregação que eu participei no encontro, né? Aqueles encontros que a gente faz um retiro, que fica isolado, etc e tal, muito bom. E que ali fizeram, né, uma dinâmica, e que no momento em que eu comecei a perceber isso aí me veio à mente. Porque assim, hoje o que nós vemos muitas vezes, até diante de uma situação de clamor, hoje nós clamamos aqui pela nossa família, querendo a libertação, querendo a cura, querendo a conversão. É um pedido, é uma emoção tão forte, é um sentimento, é um desejo tão grande no nosso coração, que muitas vezes a gente não mede, a gente não limita, a gente não tem a noção do que isso representa. E aí a gente pede para Deus, né? Deus, cura o meu marido, Deus, cura meu filho, Deus, liberta a minha filha, Deus, abre uma porta, Deus isso, Deus aquilo. E não está errado, a gente tem que pedir. Mas em quais momentos nesse nosso desejo, né, da conversão, da cura, da consagração da nossa família, a gente pergunta a Deus: o que eu devo fazer, Deus, para que isso aconteça? Qual é o meu papel para que haja a cura, a conversão do meu marido, da minha esposa, para que a minha filha seja salva, para que o meu filho deixe de usar drogas, para que o meu parente, a pessoa com quem eu estou clamando, eu estou buscando a Deus, se converta, venha conhecer e aceite Jesus. Eu sei o que eu peço para que Deus faça, mas muitas vezes, será que eu escuto o que Deus está pedindo, o que Deus está falando para que eu faça? Então, eu queria pedir permissão para o pastor, até para ilustrar um pouquinho isso que eu vou tentar dizer, porque é um texto que ele traz essas questões do antagonismo, né, daquilo que Jesus manda nós fazermos de uma maneira que, se a gente for ler literalmente, a gente pode ter uma interpretação errada, mas eu consegui ter a interpretação desse texto lembrando dessa dinâmica que foi feita nesse encontro. Eu queria pedir permissão do pastor para que a gente possa fazer aqui. E aí eu vou pedir para Nício e o Carlos vir aqui na frente, por favor. É rapidinho, não vai fazer nada não, só vem aqui. Fica aqui de frente um para o outro, por favor. Mário, faz favor, vem para cá. Assim. Isso. Fica aqui. Quando nós lemos, fica ali, por favor. Quando nós lemos, né, o trecho que diz aqui: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa parte, esse trecho do texto, ele não quer dizer essa situação aqui. Aqui nós temos a Nício e o Carlos, que são marido e mulher, que estão numa relação onde, se for ler pela palavra, o aborrecer pai e mãe significaria fazer isso aqui. Volta de frente. Ele é Jesus. Eu estou aborrecendo meu marido, estou aborrecendo meu pai por conta de estar colocando Jesus na minha vida. Mas não é isso que o texto quer dizer, não foi isso que eu aprendi, não foi isso que naquela oportunidade falou no meu coração. Quando diz a situação de aborrecer pai e mãe, é justamente colocar o Jesus no seu devido lugar. Jesus, ele não tem que ser alguém que esteja fora dessa relação. Jesus, ele está entre essa relação. É o cordão de 3 dobras que não quebra facilmente. É o mediador dessa relação. Só que a Nice, ela não pode amar o Carlos mais do que Jesus. O papel de Jesus, a posição de Jesus tem que estar entre essa relação. Primeiro tem que ser Jesus na vida dela, para que ela possa fazer alguma coisa, entregar o amor dela e conseguir aquilo que ela deseja para a vida do Carlos, e vice-versa. Então, aborrecer pai, mãe, filho e filhas é dar o devido lugar a Jesus.
é colocar Ele em primeiro lugar, é ter Jesus no coração como sendo a única pessoa, como sendo o Senhor da relação, como sendo aquele que vai conseguir fazer com que os desejos do coração da Nice para com Carlos e vice-versa estejam de acordo com a vontade de Jesus. Amém? Obrigado. Então isso, quando veio na minha mente, quando eu lembrei dessa situação, eu comecei a ter entendimento disso aqui. Que o aborrecer, ele quer justamente nos trazer a ideia, nos trazer a mensagem de que a minha esposa, ela não pode ser mais importante que Jesus. A minha filha não pode ser mais importante que Jesus. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Se Jesus não estiver em primeiro lugar na minha relação com a minha família, na relação da minha família comigo, essa relação, ela com certeza não vai ser uma relação que vai alcançar aquilo que nós desejamos no coração. Ela vai ser algo que pode ser até desastroso. Hoje nós temos pessoas que idolatram os filhos acima de qualquer coisa. Hoje nós temos pessoas que idolatram a mulher, o esposo, o marido, acima de qualquer coisa. E nós não podemos inverter essa relação. E é a mesma condição que aqui também no texto fala, que tanto a família quanto a mim mesmo. Todas as vezes que eu me coloco numa condição de pedir para que Deus faça as coisas, que Deus resolva as coisas, que Deus manifeste o seu poder para fazer aquilo que o meu desejo do coração está gritando, eu não posso me esquecer da minha condição de servo, em que eu tenha que também pedir a Deus para que Ele me oriente e que Ele ilumine a minha mente para que eu entenda o que eu preciso fazer para que aquilo aconteça. Qual é a minha posição? Qual é a minha atitude com relação àquilo? Porque muitas vezes, nessa intenção da gente fazer o melhor pela nossa família, eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje vieram com essa intenção, oram com essa intenção. Eu posso dar um testemunho que hoje eu estou vivendo uma restauração familiar. E tudo isso tem acontecido, graças a Deus, porque eu também tomei alguns posicionamentos. Eu não fiquei apenas clamando a Deus, pedindo para que aquilo acontecesse, mas eu também me coloquei na posição daquilo que eu devo fazer para que aquilo aconteça. Eu procurei começar a me santificar, a me consagrar mais, a buscar Deus. Nas minhas orações eu apresento a minha família, eu faço a minha petição, eu coloco diante do altar tudo aquilo que eu desejo no meu coração, mas eu peço a Deus, Senhor, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? O que precisa ser mudado na minha vida para que isso aconteça? Qual é o exemplo que eu tenho que dar para que isso aconteça? O que eu preciso fazer para que a tua bênção, a tua restauração venha sobre a minha casa? E eu ainda tenho a responsabilidade, tenho me colocado nisso, de ser o cabeça da família, de ser o responsável por cobrir em oração e por fechar as brechas da minha família. Então, maridos, se coloquem nessa posição. Coloquem Jesus, coloquem Deus entre vocês e a sua família, entre você e a sua esposa, entre você e seus filhos. Peça para que o Espírito Santo fale no seu coração aquilo que precisa ser transformado na tua vida, aquilo que está te afastando muitas vezes da presença, ou daquilo que Deus tem preparado para você, daquilo que Deus tem como propósito na sua vida, para que as coisas comecem a acontecer. Nós temos essa responsabilidade, né, os maridos, os pais, de interceder, de orar, e de fechar as brechas na sua casa, na sua família. E isso eu não estava fazendo. E o Espírito Santo foi falando no meu coração. A partir do momento em que eu comecei a dobrar os meus joelhos e pedir a Deus, Deus me mostra aonde eu estou errando. O porquê que a minha família está do jeito que está. Eu tinha uma filha que fazia 4 anos que eu não falava com ela e mora aqui na Zona Leste. A última vez que eu tinha visto a minha neta, ela tinha 3 anos. Semana passada eu fui no aniversário de 7 anos dela. Estou voltando a ter um relacionamento com essa filha que nunca morou comigo, mas que eu sempre procurei
me aproximar dela e não entendia o porquê que as coisas aconteciam daquele jeito. E a partir do momento que eu comecei a orar a Deus e clamar a Deus para que Ele transformasse a minha vida primeiro, para que eu pudesse transformar aquilo que estava acontecendo de errado na minha família, as coisas começaram a acontecer. Então, eu aprendi, né, com isso, e a minha pregação, até por não ter experiência pastoral, não vai ser longa, né? Porque o que eu pretendia trazer para vocês aqui é essa experiência de vida que eu tenho vivido, que eu tenho passado, e o que eu consegui aprender com esse trecho que antes só trazia dúvidas para mim, o porquê que Jesus, né, falou da questão de aborrecer pai, mãe, irmã, filhos, família e a você mesmo. E hoje eu creio que aquilo que eu tive como entendimento e que eu estou procurando passar para vocês é que tudo começou a fazer sentido a partir do momento em que eu coloquei cada coisa no seu devido lugar. Em que aquele amor que eu sinto pela minha família, aquilo que eu sinto pela minha esposa, ele não pode ser maior do que o que eu sinto por Jesus e pela importância que Ele tem na minha vida. Que a partir do momento em que eu coloco Ele em primeiro lugar e que eu peço para que Ele traga para o meu coração, para o meu entendimento, para o meu espírito, qual é a minha obrigação, o que eu preciso fazer para que tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu tenho pedido, tudo aquilo que eu tenho clamado aconteça, e eu começo a ouvir essas respostas, e eu começo a entregar minha vida a Ele, as coisas acontecem. E é o que o pastor falou hoje, a gente está num culto de família, não tenho dúvida alguma, o principal objetivo, né, do diabo atacar, né, os irmãos, os crentes, aqueles que buscam estar, né, diante do Senhor, e é onde muitas vezes a gente fraqueja, é na nossa família, porque aquilo que acontece comigo, muitas vezes dói muito menos do que aquilo que acontece na minha filha, na minha esposa, no meu pai, na minha mãe. Então é uma maneira que existe de conseguir nos afetar, nos abalar a nossa fé, né? Nos desanimar, por não estarmos vendo aquilo acontecer da maneira como nós gostaríamos, ou esperávamos, ou no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Mas tudo está nas mãos de Deus. O tempo é de Deus. Existe o tempo de esperar, o tempo de chorar, o tempo de plantar. E tudo o que nós precisamos fazer é confiar, é fortalecer a nossa fé, é entregar a nossa vida a Deus, pedir para que Deus traga de uma maneira muito nítida na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, aquilo que nós precisamos fazer, e não colocar as pessoas que nós mais amamos acima de Deus, porque é através dele e, né, no relacionamento entre nós, a nossa família e Deus, que a gente vai conseguir conquistar tudo aquilo que a gente tem buscado nesse culto, tudo aquilo que a gente tem orado, tudo aquilo que a gente tem clamado pela nossa família. Amém? Senhor Jesus Cristo, glorificado seja teu santo nome, Pai. Te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Te peço, Senhor, pela tua igreja, pela minha vida, por todas as famílias aqui representadas, Senhor. Eu espero ter conseguido, Pai, trazer aquilo que o Senhor plantou no meu coração, o entendimento que eu tive da tua palavra, aquilo que era confusão na minha mente passou a ter um significado a partir do momento que eu me coloquei disposto a ouvir a tua voz, Pai. E dessa maneira eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo toque no coração de cada um que se encontra aqui, nesse culto hoje. Que essa palavra, da maneira simples, de uma maneira totalmente sem preparo, mas dando vazão ao teu Espírito, porque eu sei, Senhor, que o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os escolhidos. E eu me coloco nessa posição, Pai, que o Senhor me use cada vez mais para poder, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos, para poder, Pai, fazer da minha vida, Senhor,
uma obra dedicada a Ti, que eu possa dar frutos nesse lugar, que eu possa ser usado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito naquilo que Te aprover, Pai. Te louvo e Te agradeço por essa oportunidade e Te peço que essa palavra hoje, Senhor, que foi lançada aqui, possa estar no coração de cada uma dessas pessoas aqui dentro, que ela possa, Senhor, contribuir para que haja entendimento daquilo que deve ser prioridade nas nossas vidas, que o Senhor esteja presente, Pai, na família de cada pessoa que está representada aqui dentro, que a Tua paz, Senhor, possa estar reinando nos lares, que o Senhor possa trazer restauração, que Teu Espírito Santo possa trazer união, que Tua mão poderosa, Pai, possa estar sobre cada um de nós aqui, para que a Tua palavra possa ser cumprida e que ela seja feita de acordo com a Tua vontade. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.